escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Ô galera, aqui está o pastor Cícero falando com vocês. De vez em quando eu vou aparecer por aqui, tá? Vou aparecer aqui para a gente falar um pouco sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. E hoje eu estou estudando com vocês a série, né, do Território Team. São 13 mensagens. Hoje eu vou falar sobre a quarta lição. O tema é Pecado é Coisa Séria. E são cartas que Paulo estava escrevendo, onde ele trabalha a sua teologia ou ensinando a Bíblia, a Palavra de Deus, não é? Há pouco tempo atrás, eu creio, no ano 2000, surgiu uma teoria da física, e com a qual, em parte, eu concordo, chamado efeito borboleta. O que é o efeito borboleta? É o seguinte: você tem uma borboleta normal, ela sai do seu lugar, bate a asa, de alguma forma, aquele vento aquele vácuo que ela fez, produziu uma energia de vento, e aquela energia saiu pequenininha, bateu uma plantinha pequenininha, a planta aumentou o vento, bateu na outra maior, na outra, e numa árvore, depois na outra árvore, e depois vai para o mar e cria um tsunami. Isso é que os físicos da época chamavam de efeito borboleta. Vocês se lembram da vida de Davi? Davi era um rei, vocês conhecem, conforme o coração de Deus. Mas Davi cometeu um pecado terrível, né? Ele cometeu um assassinato e um adultério ao mesmo tempo. E ele rouba a mulher de um soldado, manda o soldado ir para a guerra, coloca ele no lugar pior que tem lá, mata o soldado, fica com a mulher dele. Sabe o que aconteceu? Davi pagou por esse pecado a vida inteira. Mas Cícero, Deus não diz que Davi era o homem segundo o seu coração? Sim, sim. Não é porque Deus não ama Davi que os pecados não vão ter as suas consequências. E Davi teve problema com os filhos dele a vida inteira. Seria um efeito borboleta? Mais ou menos isso. Então Paulo está dizendo isso aqui no capítulo 2, versículos de 1 a 3, da carta de Paulo aos Efésios. E vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha que Paulo está dizendo que esse pessoal vivia uma vida de efeito borboleta, desde os seus antepassados. E vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe deste mundo, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade do pensamento. Olha, era como que desencadeando um efeito borboleta. É assim que o pagão, né, que a gente chama de gentio, vivia. Então Paulo estava dizendo, isso aí é coisa séria. Olha o que aconteceu na vida dos seus antepassados. Imagina a minha vida, Cícero, meus antepassados africanos, o que eles viveram. Os meus antepassados europeus, o que eles viveram. Os meus antepassados índios, né, que daqui da Amazônia eu tenho sangue. Imagina o que esse pessoal viveu. Então, como a borboleta que bateu a asa foi lá no Éden, foi aumentando e trouxe desgraça para o mundo inteiro. Poderíamos chamar isso de efeito borboleta. O que Paulo está dizendo? E vós estáveis mortos. Por que o pecado é tão sério que chega a matar as pessoas espiritualmente, matar eternamente? A palavra morte aí significa incapacidade de viver a vida de Deus. Ok? Pecado é a incapacidade de agradar o coração de Deus, de viver a vida que Deus quer. Ou, como diz a Bíblia lá em João, incapacidade é quando você quebra a lei de Deus.
que é a vontade dele. Lei e vontade de Deus, tudo é a mesma coisa, tá bom? Porque a lei é o coração de Deus escrito. Ou melhor, a lei é o sentimento de Deus escrito. Tá ok? Então, quando essa pessoa não... Ele pode até agradar o Deus dele, o Deus pagão. Agradar mesmo. Ser muito mais fiel ao Deus pagão do que eu sou o meu. Mas pecado não é isso. Pecado é quando você não agrada o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Isso que se chama pecado. Incapacidade para agradar a Deus. Qual que é a origem da palavra pecado? São pecados e delitos, né, Paulo? Vós estáveis mortos nos nossos delitos, vossos delitos e pecados. O que é a palavra pecado? A palavra pecado significa quando você faz o bom, mas não faz o melhor. O que Deus quer da vida da gente não é o bom, não é, nem o melhor. Não é o caso quase bom. Deus quer o perfeito. Mas eu não consigo ser perfeito. Aí é a questão da lei. Eu tenho que me ajustar a isso com Cristo, lá na cruz, porque Ele paga a minha imperfeição. Mas a palavra aqui, pecado, significa quando eu faço o mais ou menos. Ou até faço o bom, mas não faço o melhor. A palavra pecado vem daqueles arqueiros, lembra? Que atiravam, treinavam e atiravam os seus arcos. Tem até hoje nas Olimpíadas, naqueles alvos, você tinha um círculo, outro, até o pequenininho, até chegar na mosca. Para Deus, quando você não acerta a mosca, é pecado. O que é isso, Cícero? Quando você não faz as coisas como Ele faz? Quando você não ora como Jesus orava? Quando você não faz o bem como Ele fazia? Quando você tem a mente pura, não tem a mente pura como Ele tinha? Quando você não tem a fala perfeita na hora certa como Ele tinha? Então não tem chance. Não tem. Efeito borboleta. Se a gente não vai a Cristo, a gente estaria morto nos nossos delitos e pecados. A palavra pecado é quando eu não faço igual. Vou dar um exemplo. Suponhamos que eu esteja aqui em casa, chega um pedinte pedindo água. Tá? Eu pego um copo d'água e coincidentemente, Jesus está junto comigo. Eu e ele. Ele também pega um copo d'água e leva. Eu chego e dou o copo d'água para o pedinte e ele toma. Ele diz, você tem mais água? Jesus pega o copo d'água e dá para ele e ele toma. Fizemos a mesma coisa. Não fizemos? Sim, mas é igual. A essência do meu ato com aquele pedinte é igual à essência do ato dele. Eu não atingi o alvo. Eu fiz o bom, mas não fiz o perfeito. Eu fiz o bom, mas não fiz o melhor. Eu acertei um círculo, mas não acertei a mosca. Pecado significa errar o alvo. Outra coisa que é a palavra pecado, o delito. Né? Delito seria um pecado menor. Tá? Juridicamente seria um pecado menor, mas biblicamente falando, mata do mesmo jeito. A palavra delito na Bíblia significa resvalar. Se pecado significa errar o alvo, a palavra delito significa resvalar. O que é isso? Sabe aquelas raias de Olimpíada? Que tem aquelas raias e as pessoas correm? Sabe? Mais ou menos aquilo. Deus coloca uma raia perfeita. E em cada lado dessa raia há fios com mais de 1 bilhão de voltagem. 1 bilhão. Mas os fios são retos, a raia é reta e perfeita. Isso significa que todas as vezes que alguém estiver correndo nessa raia, mesmo que não transpasse a linha do lado esquerdo ou direito e encoste na linha, só encostar o fio mata. Então nota que a palavra pecado e delito são coisas seríssimas. Por isso que o tema da nossa lição hoje, em Efésios 2, pecado é coisa séria. Como a gente pode trabalhar, então, com essa coisa chamada pecado, essa coisa chamada delito? A primeira coisa, precisa saber o que é pecado, e você já sabe. A Bíblia diz que pecado é transgressão da lei. Você precisa saber o que é isso, ter consciência disso. Paulo dizia em Romanos capítulo 7, eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Por que Paulo usa a palavra cobiça? Não matar, não adulterar, não, cobiça. Sabe o que, galera? Cobiça é uma coisa que a gente não fala. Cobiça é uma coisa que a gente não vê. Cobiça é uma coisa que ninguém vê, está lá dentro. Então eu preciso saber o que é pecado. Por isso que a Bíblia aponta o nosso pecado.
A Bíblia aponta a desgraça humana. E vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Então você precisa saber o que é pecado. E você sabe o que é pecado. Você que é aluno da escola dominical, que desde menininho vem com a mamãe e papai aí e está aprendendo essas coisas todas, você sabe. Outra coisa, você precisa dar nome aos seus pecados. Nome, Cícero. Nome. Porque a gente chega lá diante de Deus e diz, Deus, perdoa a multidão dos meus pecados. Como se multidão fosse um monte de gente, pecado fosse um monte de gente. Perdoa a multidão dos meus pecados. Não. Você sabe o que é pecado. Você precisa dar nome ao pecado. É assim que a gente trabalha com essa coisa séria. E outra coisa, você precisa de lutar contra o pecado. Mas lutar contra... quando você não acerta o alvo e você falou, eu preciso de melhorar, eu vou acertar o alvo. Jesus vai me dar força. Eu preciso dizer não para o pecado. Não. O que acontece com a gente, vocês que são mais jovens, é que a gente esquece de umas coisas importantes. E uma delas é uma de verbo, de negação. Não. Lembra José do Egito? Ele era moço como você. Era moço como você, menina. Cheio de energia, de testosterona, de poder. E ele era um garotão inteligente, bonito, sarado, bombado. E vai para o Egito. Chega lá, ele é acossado pela mulher do seu patrão. Ele diz, não. Ele sabia que pecado era coisa séria. O que Davi lá no futuro não disse não. O José do Egito lá atrás disse não. Então como tratar com o pecado e com o delito? Conhecer, dar o nome e lutar. E pedir perdão. Senhor, se eu errei, eu sei que errei, eu sei que eu fiz o bom, mas não fiz o que era melhor, eu entrego para Jesus na cruz do Calvário. É a única maneira. Então, o significado e as raízes do pecado estão lá no Éden. Quando o Adão não fez o que agradava a Deus. Quando ele resvalou na vontade de Deus. Mas não fui eu, Deus, foi a minha mulher. Vai morrer do mesmo jeito. Encostou na linha divisória. Qual é o efeito que, se o pecado é coisa séria, ele tem uma raiz tão séria, tem uma origem tão séria, qual que é o efeito que ele produz na gente? Paulo diz o seguinte, que vós estavais mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. É uma prática corrupta. Corrupta não quer dizer que rouba, agora nós estamos querendo usar agora. Andar significa ter o dia a dia. Olha, eu estou andando meio doente. Você está andando meio triste? Não é que você está andando meio triste, ou andando, o seu estado não está legal. Não é? Então, quando a gente está em pecado, quando a gente não trata com seriedade o pecado, a gente começa a andar na prática da corrupção. Isto é, começa a fazer do seu dia a dia, dos seus hábitos, você começa a fazer o seu jeito de ser, mas o seu jeito de viver. E muitas vezes, esse pecado pode estar escondido, como Davi tentou esconder. Então, um dos terríveis efeitos do pecado é que a gente anda na prática do pecado. Por que é tão difícil isso? Porque o pecado é inato. Tá? As pessoas dizem, aquela pessoa tem uma inteligência nata. Nata não. Nata é nascida, tá? É inato, não nascido. Antes ele já é assim, é inato. Então o pecado é inato. Você não precisa de fazer força. No Salmo 51, versículo 5, diz Davi, eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. Não é? Quando o espermatozoide do seu pai encontra com o óvulo da sua mãe na trompa de Falópio, aquela história toda que se sabe de biologia, ali tem um pecador em potencial. Toda a estrutura dele está em pecado. Lá, nada. Quando ele é uma mólula, sei lá o que, qualquer coisa assim, ele já começa a se bipartir, tripartir, multipartir em célula e cada uma delas está dizendo, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador. Então, por isso que é difícil trabalhar com isso. Romanos 7, Paulo dizia, eu quero fazer o bem que eu quero, eu não consigo, mas o mal está sempre diante de mim. É como um fantasma que corre atrás de mim o tempo inteiro. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele diz, eu sei quem. Graças a Deus, por Jesus Cristo. O pecado é coisa séria, porque ele traz uma prática corrupta, ele é inato, ele é uma inclinação para o mal.
Por exemplo, quando a gente está vendo uma coisa hilária, por exemplo, alguém está andando numa calçada, ou entrou num banco, ou bem vestido, ele pisa no tapete e cai no chão. Qual que é a sua primeira tendência? A primeira é rir. Depois você, coitado da fulana, era velhinha, ou daquele menino, ele caiu e tropeçou na frente da namorada dele e tal, um monte de coisa assim. Mas a primeira tendência da gente é rir. Mas não é rir porque acha engraçado, não. Porque existe essa inclinação de achar a desgraça humana uma coisa ridícula, risível. Então, isso é da nossa natureza. A gente começa a viver essa vida fora da lei de Deus. E mais, esse pecado, a consequência dele é global, porque ela não está só em você, ela está no mundo inteiro. Quando você vê alguém cometer um erro, um pecado contra o outro, o que você diz? Eu sempre digo, Cícero, você tem potencial para isso. Infelizmente, Cícero, você tem potencial para isso. Quando eu vejo uma coisa horrível acontecendo lá na África, ou em qualquer lugar, quando eu vejo aquelas enfermeiras aplicando vento naquelas velhinhas, aplicando soro nas velhinhas e não a vacina, eu fico olhando e digo, eu tenho potencial para isso. Eu só não faço isso por causa da misericórdia de Deus, que me tirou desse estado de morte. Eu pratico, mas não sou praticante. Eu sou pecador, eu não sou pecandeiro. Eu não estou mais nesse estado de morte. O pecado é coisa muito séria e ela traz consequências, efeitos terríveis na gente. Estou falando de efeitos sociais. Quais são os efeitos espirituais? Primeiro, morte espiritual. Cícero, morte espiritual, ir para o inferno, ficar a vida inteira sofrendo dor. Sim, em parte. Em parte. Isso é uma parte. Quando aquele que ressuscitar sem Cristo, na segunda ressurreição, vai para o inferno. Sentir dores físicas, mas mais do que isso, vai sentir uma solidão muito grande. Mas não tem muita gente lá? Solidão de Deus. Você já ficou sozinho no meio de muita gente? Eu já fiquei muitas vezes. Sabe, a consequência da morte espiritual, além de ser um estado físico, é um estado emocional e espiritual. Sentir uma solidão tremenda, profunda, como um abismo dentro dele. Essa é a consequência, é espiritual, é sério, o pecado tem consequência. Então, mais do que isso, o pecado nos bestializa. A gente faz coisas terríveis que só os animais fariam. E os animais fazem por instinto. Quando você vê pai abusando de menores, de filho e filha, quando você vê médicos, professores, pastores, padres, pedofílicos, o que é isso? Isso chama-se bestialização. O pecado traz consequências seríssimas para a vida humana. A morte espiritual, a bestialização e mais ainda. Paulo diz aqui no capítulo 2 que nós éramos filhos da ira. Andávamos segundo o curso desse mundo e éramos todos filhos da ira, como também os demais. O pecado é coisa séria. Porque quem mantém essas pessoas em pecado, no inferno, não é a bondade nem o amor de Deus, é a ira de Deus. Por isso que ele traz consequências terríveis. Morte espiritual, bestialização, ira de Deus. Mas o que tem a ver isso, Cícero, que está falando? Porque ele é sério, porque ele quebra a lei. Lá no começo eu falei, a lei, todo pecado é uma desobediência à lei, é uma quebra da lei. Por isso que Paulo dizia o seguinte, a lei serve como um espelho para a gente ver a cara da gente. Quando a gente passa muito tempo sem se ver e olha no espelho e diz, mas como é que eu estou feio ou como eu estou diferente? Porque eu não estava sem espelho, não consigo me ver. A lei é um espelho que me faz ver dentro do coração. Eu me vejo lá dentro quando eu leio a lei, quando eu leio os preceitos de Deus e não cumpro. Mas a lei não é só isso. A lei também é uma bênção. Porque Paulo dizia em Gálatas capítulo 4 que a lei também é um guardião. É a lei que diz, cuidado, não faça, eu não faço. Cuidado, não faça, eu não faço. Eu fico sempre com esse alter ego, ou com esse super eu, tomando conta de mim. Para que eu não viva uma besta como animal. Muitas vezes é a lei que fala do meu coração. O Espírito Santo usa a Escritura Sagrada para falar dentro de mim. Então a lei é um espelho, a lei é um guardião, mas a lei é um tutor.
Paulo diz isso em Gálatas 4. O tutor é aquele que leva a criancinha para a escola. Então o tutor é que está tomando conta de você, até que você se torne adulto e possa andar sozinho. Havia uma diferença muito grande entre Lutero e Calvino quanto à lei. Lutero achava que a lei era somente para nos condenar. Calvino achava que era para mostrar o pecado, mas para nos conduzir para a salvação. Essas são umas das diferenças de Lutero e Calvino. Outras há também que a gente poderia falar depois. Tá bom? Então, o que a lei nos faz? Ficar de cara com o pecado. O que Paulo está dizendo? Como é que você pode se olhar, se enxergar? Paulo dizia, leia a Escritura. Porque essa lei vai te colocar sempre você diante do pecado e sempre empurrar você para onde? Para a cruz, não para o buraco. Então o pecado é coisa séria, porque a lei nos mostra quem somos e onde nós podemos encontrar recurso. Outra coisa com respeito à lei, não lute sozinho. Não faça isso. Não lute sozinho. Busque o irmão. Fale comigo, você sabe que eu sou aberto. Leia a Escritura, peça o Espírito Santo para iluminar. Fale com o seu irmão mais velho, com um oficial da igreja, ou com um amigo seu mesmo, da galera sua aí, gente séria. Gente que tem uma vida espiritual. E outra coisa, quando você estiver sozinho lutando, medite sobre a cruz. É lá que o pecado vai ser revelado e transformado. Medite sobre a cruz. Quando eu era criança, eu gostava sempre de passar férias numa fazenda, num lugarzinho lá em Minas, chamado Córrego da Luz. Era uma fazenda grande, e os pais eram presbiterianos, muito amigos do papai, e eu passava uma semana, 10 dias lá. E naquela fazenda tinha um negro muito bonito chamado Nego Tião. Um cara fantástico, filho de escrava, nunca tinha colocado um sapato no pé, e era um cara forte, alto, falava grosso. E o Nego Tião tinha uma vida devassa, adorava beber, e fumar aqueles cigarros de rolo, e gostava de procurar as mulheres. Tá bom. Um dia, Dona Hilda, que é a dona da fazenda, começou a ler a palavra para ele e se converteu. Nego Tião mudou de vida, completamente. E ele contou uma experiência muito interessante para a Dona Hilda. Mal falava o português. Ele estava roçando o que eles chamam um eito, né, uma parte do pasto, e tinha um morro bem pequeno em cima. Ele desceu, começou a roçar o eito, e a voz dizia, Nego Tião, você não é crente de coisa nenhuma. Olha o que você fazia. Você não tem vergonha na cara? E o Nego Tião estava desesperado. No outro dia era a mesma coisa. Aí ele falou assim, Dona Hilda, ele falava Dona Hilda, sabe o que eu fiz? Eu peguei uma vara, cortei. Peguei uma outra vara, cortei. Amarrei numa forma de cruz e coloquei lá naquele morro lá. E no outro dia eu fui cortar, rapar o eito, destocar o eito. A voz veio. Aí sabe, Dona Hilda, que eu falei? Olha, eu não sei quem você é. Eu não sei resolver essas coisas. Mas vai lá em cima e resolva isso. Ele não sabia ler. Foi assim que o Nego Tião nos ensinou e nos ensina a lutar contra o pecado. Vai lá na cruz. Eu não sei mexer com isso. Eu não consigo mexer com isso. Eu não tenho força para mexer com isso. Vá lá na cruz. Gente, o pecado é coisa séria. A lei mostra quem eu sou sem Deus, mas a lei me leva lá no lugar para mostrar quem eu sou com Jesus. Pecado é coisa séria, gente. Outro dia eu vejo vocês, um grande abraço. Vamos orar? Pai, obrigado porque pudemos ouvir esta pequena lição. Permita que isso possa produzir muita alegria de saber que temos a cruz, mas também pavor do pecado, horror ao pecado. Obrigado porque temos um grande Salvador. E a gente não consegue resolver essas coisas senão lá em cima na cruz. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar para lá todo dia. Em nome do teu Filho, aquele que morreu na cruz, cumpriu a lei e é capaz de nos tornar santos na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, galerinha. Vejo vocês na próxima.